Nesse vídeo, nós vamos falar sobre protocolos de comunicação. Você sabe o que são protocolos de comunicação e qual a importância dos protocolos para as comunicações em rede? Bom, protocolos, eles existem em todos os processos de comunicação, inclusive na nossa vida real. Imagine você conversando com uma pessoa. Existem regras que regem essa comunicação. A forma de falar, a ordem das palavras, e esse conjunto de regras é equivalente ao conjunto de regras do nosso português. Nas redes também existem um conjunto de regras que definem como a comunicação deve acontecer. Esse conjunto de regras pode ser implementado tanto em dispositivos de hardware quanto em aplicações no software, né? Esses protocolos eles dão o passo a passo para que a comunicação possa acontecer com sucesso. Eles definem qual é a função, o formato e as regras das coisas que devem acontecer na rede. Então, na comunicação de rede, a gente tem protocolos que regem a comunicação, protocolos que regem a segurança e a gente também tem protocolos de roteamento e protocolos de aplicações também. Então, aqui alguns exemplos, alguns tipos de protocolos. Então, os protocolos de rede, eles permitem que vários dispositivos se comuniquem dentro de uma rede, e aí dependendo de como esta rede está organizada, de como esta rede está constituída, nós temos protocolos diferentes, nós temos protocolos que estão associados a determinadas tecnologias ou a determinados ambientes, por exemplo, redes locais têm seus próprios protocolos. Quando a gente fala de comunicações em redes remotas, existem outros protocolos. Então, na rede, esses protocolos eles vão organizar a forma como os dispositivos dentro de uma rede ou em redes diferentes, em redes com um canal de comunicação compartilhado ou canal de comunicação exclusivo, como esses dispositivos vão se comunicar. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de como deixar os dados seguros, a gente fala de protocolos para autenticação e controle de acesso, para verificação de integridade de dados, para privacidade de dados. Nós temos protocolos de roteamento que eles permitem os roteadores descobrirem quais são os caminhos, então os roteadores precisam conversar entre eles para contar quais são os caminhos que eles conhecem e a partir desses caminhos definir qual é a melhor rota, e a melhor rota nem sempre é a menor rota, existem parâmetros diferentes, então protocolos diferentes podem ter desempenhos diferentes a partir dos parâmetros que eles utilizam para a escolha da melhor rota, né? Nós temos protocolos para descoberta de serviço, então, eu preciso detectar automaticamente dispositivos na rede, serviços disponíveis na rede, além de outros protocolos, aqui poderíamos falar de protocolos de aplicação também. Então, quem que usa esses protocolos na rede? Nós temos os dispositivos e dependendo do dispositivo ele vai usar um ou outro conjunto de protocolos. Alguns conjuntos estão em todos os dispositivos e alguns conjuntos estão só em alguns dispositivos específicos. Então, esses protocolos, eles são acordados quando a gente tem dois dispositivos comunicantes, esses dois dispositivos eles precisam usar o mesmo protocolo, então existe um acordo para que esses dispositivos consigam se comunicar, porque se eles usarem protocolos diferentes, a comunicação não acontece com sucesso. Seria o equivalente a duas pessoas que utilizam idiomas diferentes tentarem conversar, sendo que uma pessoa não entende o outro idioma. Por exemplo, alguém falando inglês com uma pessoa que não sabe falar inglês. Então, a comunicação não acontece com sucesso. Então,
os protocolos podem desempenhar várias funções dentro da minha rede. Quais são essas funções? Endereçamento, por exemplo, para que dois dispositivos se comuniquem, eles necessariamente precisam estar identificados dentro da rede. E aí, essa identificação é feita por meio de endereçamento. Confiabilidade, que fornece uma garantia de entrega dos dados das informações trocadas entre os dispositivos. Um controle de fluxo para garantir que os dados eles cheguem numa velocidade que o destinatário consiga decodificar. Então, imagine duas pessoas conversando. Se uma pessoa falar rápido demais, a outra pessoa pode não entender, porque o fluxo de dados está muito rápido. Se falar muito devagar, pode ser uma comunicação que também não alcança o sucesso desejado. Existem protocolos de sequenciamento, então existe uma ordem com que as informações devem sair do emissor e chegar no receptor. Então, se essas informações chegarem em uma ordem diferente, é preciso fazer o sequenciamento. A detecção de erros, que serve para determinar se uma informação foi corrompida. A detecção de erros ela acontece também na comunicação humana, né? Então, se você estiver conversando com alguém, por exemplo, por telefone, como que se eu não recebi a informação, eu estou conversando com alguém por telefone e eu não recebi a informação, eu peço para. Eu vou identificar que essa informação não veio correta, então eu identifiquei o erro, e a partir dessa detecção, eu vou tomar uma ação. Eu posso pedir para repetir, ou eu posso tentar imaginar qual seria a informação correta, então eu vou tentar corrigir esse erro. Nós temos interfaces de aplicação que ela vai fazer uma comunicação entre processos. Aqui eu estou falando de duas aplicações diferentes que estão conversando e elas estão em equipamentos diferentes. E aqui você pode imaginar que um usuário está tentando acessar uma página web que está em um servidor. Então aqui eu tenho um processo, o processo rodando nesse servidor, nesse computador, nesse dispositivo final, que pode ser um browser de internet, por exemplo, tentando acessar um serviço que é fornecido por um outro processo, pode ser um Nginx, e esse servidor web, esse Nginx, está rodando em um servidor. Então, essas duas aplicações vão conversar entre elas, trocando páginas web. Aqui vai uma requisição para o servidor e volta uma página web, por exemplo. Então, as redes, elas exigem a interação de vários protocolos. Vários protocolos estão juntos, trabalhando para que a comunicação aconteça. No exemplo que eu dei anteriormente, de um usuário em um computador acessando uma página web que é fornecida por um serviço que está rodando em um servidor remoto, num serviço Nginx, por exemplo, a gente tem o protocolo HTTP. Então, o HTTP ele serve para gerenciar a comunicação dessas duas aplicações. Então, ele governa, ele organiza, ele gerencia como o servidor web, o Nginx, e como a aplicação, o browser de internet, vão interagir para fazer a requisição, enviar a requisição e receber a página web. O protocolo HTTP define o formato e o conteúdo que estão lá no serviço. Então, quando um programador cria uma página web e hospeda em um servidor, ele segue um conjunto de regras. Esse conjunto de regras eles devem ser seguidos porque eles serão formatados pelo HTTP para troca de mensagens. Então, eu vou pegar aquele conjunto, aquela página web, vou colocar em
uma mensagem com um cabeçalho HTTP para fazer a troca de mensagens. Nós temos o TCP, então o TCP ele vai gerenciar como as conversas individuais vão acontecer. Então, por exemplo, eu tenho um usuário web, um browser tentando acessar uma página fornecida que está sendo fornecida por um servidor, o Nginx. Como essas duas aplicações vão conversar? Então, quando o Nginx mandar a mensagem, como que o servidor vai saber se o browser recebeu? Se a outra ponta recebeu, será que vai saber ou será que não vai saber? Então, o protocolo, no caso específico aqui do TCP, ele vai gerenciar a comunicação. E aí existe todo um processo que é executado pelo TCP para gerenciar a conversa, para mandar confirmações de recebimento, para gerenciar o fluxo. Então, o TCP ele é um dos protocolos que fornece garantia de entrega. Mas a gente tem outro protocolo, que é o UDP, que ele não fornece. E ele é usado para aplicações que não necessitam disso. Então, às vezes, eu preciso de um protocolo, dependendo da aplicação que está rodando. Eu tenho um protocolo que exige garantia de entrega, controle de fluxo, tem protocolos que não exigem. Nós temos também o protocolo TCP trabalhando. Então, uma vez que o HTTP ele vai fornecer a formatação necessária para que as duas partes comunicantes elas troquem páginas web, né, independente da página, independente da linguagem de programação utilizada, eu tenho o protocolo TCP gerenciando esta comunicação. Agora, o protocolo IP, ele vai fazer a entrega de mensagens entre dispositivos que estão remotos, então que estão distantes. Pode ser, inclusive, não necessariamente distantes, poderia ser, inclusive, dentro da mesma máquina, mas independente da infraestrutura que existe na rede, o IP o IP ele vai fazer ele vai organizar para que essa mensagem seja entregue no destinatário correto. A gente tem o protocolo Ethernet, que ele trabalha um pouquinho mais abaixo, então por isso que está organizado assim em linhas, como se fossem camadas, e aqui eu vou fazer entrega entre interfaces de redes. Então, NIC significa Network Interface Communication, é a interface, as duas interfaces de rede que estão se comunicando. Então, o protocolo Ethernet vai fazer a entrega dessas mensagens que estão saindo de uma placa de rede para a próxima placa de rede. Então, a gente tem um conjunto de protocolos e esse conjunto de protocolos juntos, eles trabalham colaborativamente para fazer a entrega das mensagens no destino final. Então, como que funciona? Eles devem ter a capacidade de conversar com outros protocolos. Por isso a gente tem uma suíte de protocolos, que é um conjunto de protocolos, que eles se relacionam. Então, alguns protocolos fornecem serviços para outros, e o objetivo é fazer com que a comunicação aconteça de forma adequada. E aí, para gerenciar isso, poderia ser feito de diferentes formas, mas as pessoas que trabalharam organizando essa suíte de protocolos, eles definiram que eles dividiriam em camadas, sendo que cada camada ela vai realizar uma parte da comunicação, ela está olhando para uma parte deste problema. E ao olhar para uma parte deste problema, ela resolve uma parte deste processo. As camadas adjacentes, elas conversam com a camada que está trabalhando, porque elas se interrelacionam. Então, nós temos camadas mais baixas,
e as camadas mais altas. As camadas mais altas, elas estão mais perto do usuário, mais perto das aplicações que interagem com o usuário. E as camadas mais baixas, elas estão mais perto do canal físico de comunicação, que é por onde os sinais vão passar, tá? Então aqui a gente tem os conteúdos, que são as mensagens trocadas entre as duas partes comunicantes. Poderia ser uma pergunta, aqui é uma analogia à comunicação de duas pessoas, né? Então, uma pessoa está fazendo uma pergunta à outra, então a informação de fato, é o conteúdo de verdade que eu quero trocar entre as duas partes. E aí a gente tem uma série de regras que regem esse processo de comunicação. Por exemplo, para eu fazer essa pergunta, eu tenho que usar uma linguagem, um idioma. Que idioma eu vou usar? Eu vou usar português. É o idioma que as duas partes comunicantes compreendem. Aí o português tem os seus conjuntos de regras, qual é a ordem das palavras, aí tem várias regras que são relacionadas a esse idioma, né? Existem regras para aguardar a resposta. Então, vamos voltar à comunicação por telefone, que eu não estou vendo a outra parte comunicante. Existe um conjunto de regras para que a comunicação via telefone aconteça. Então, qual que é o processo? Eu vou ligar para uma pessoa, eu vou discar o número, ou vou digitar o número dessa pessoa, vou clicar no botão para fazer a ligação e eu vou aguardar o sinal da comunicação. Por exemplo, eu vou aguardar esse sinal. Então, enquanto aguardo esse sinal, está vindo um som dizendo, o sinal, eu estou fazendo a chamada. Quando o outro lado atender, vai aparecer um sinal sonoro para mim, dizendo que o outro lado atendeu, mas eu espero, eu estou esperando que o outro lado diga algo. Então eu aguardo que o outro lado fale um alô. E esse alô é importante para iniciar o processo de comunicação. Uma vez que a outra pessoa disse alô, ela espera que eu também diga alô. Ela espera que eu também dê um retorno informando que eu escutei o que ela disse, né? Senão ela vai repetir o alô e vai repetir mais uma vez um determinado número de vezes. Se eu não retornar, ela vai desligar. Mas se eu retornar, se eu disser alô e me apresentar, a comunicação vai acontecer. Só que não pode, nessa comunicação telefônica, não pode acontecer o silêncio prolongado de um dos lados. De tempos em tempos, ambos os lados precisam enviar sinais indicando que elas estão ouvindo, que elas estão ali, que elas estão se comunicando. Então, são regras que nos são naturais, nós estamos acostumados a isso, mas elas são importantes para que a comunicação aconteça. E aí a gente tem um sinal de que a comunicação também vai terminar. Então, voltando à minha ligação telefônica, existe um momento da despedida. E esse momento da despedida é o momento que eu sinalizo para o outro lado que eu preciso, ou que eu desejo terminar essa comunicação, que eu desejo encerrar a comunicação. Quando os dois lados concordam, a comunicação é encerrada. Isso para uma comunicação que segue todas as regras, né? Então, os protocolos são, dentro das redes, eles são visualizados em termos de camadas, tá? Então, as camadas mais altas, elas estão mais relacionadas às aplicações, a como eu vou mandar o conteúdo, ao conteúdo propriamente dito, que é o objetivo grande, o objetivo maior da comunicação, e as camadas inferiores, elas são responsáveis pelo encaminhamento dessas mensagens. Ela está preocupada em entregar essa mensagem para o destinatário final. Então, os protocolos, eles foram evoluindo
ao longo do tempo, eles sofreram melhorias e novos protocolos surgem de acordo com a criação de novas tecnologias. Então, existem vários conjuntos de protocolos e aqui nós estamos mostrando o protocolo TCP/IP. Então, o TCP/IP é um conjunto de protocolos, é uma arquitetura que ela trabalha na internet hoje. Ela é a grande arquitetura que está regendo a grande maioria das comunicações. Eles são mantidos pela IETF, que é um conjunto de pessoas, de engenheiros, é uma força-tarefa estabelecida para trabalhar para que a comunicação ela evolua acompanhando as tecnologias e para que ela se torne eficiente e eficaz, né? Então está trabalhando na organização desses protocolos. A gente também tem outro conjunto de protocolos, e aqui eu diria que é um modelo, que são modelos abertos. Então, o modelo OSI, por exemplo, ele foi desenvolvido pela ISO e pela UIT, União Internacional de Telecomunicações, e ele estabelece um conjunto um modelo de comunicação que a maioria dos protocolos, inclusive o TCP/IP, olha para esse modelo e ele atende aos requisitos que o OSI estabelece. Então, não é que um existe e o outro deve ser totalmente ignorado. Não, ambos estão ambos eles ditam algumas normas e essas normas são muito parecidas. Então a gente vai falar um pouquinho de modelo OSI e um pouquinho de TCP/IP. Também existem outras suítes de protocolos, como o AppleTalk, que é uma suíte proprietária, não é aberta. TCP/IP e OSI, eles são protocolos abertos. Tem o Novel Netware também, que é uma suíte proprietária, e aí são suítes desenvolvidas para trabalhar com alguns equipamentos proprietários. E, em geral, elas não conversam com outras suítes de protocolos. Por isso que os protocolos abertos, eles tendem a ser mais populares, porque os diferentes fabricantes, quando usam esses protocolos, eles conseguem conversar com outros fabricantes. E aí essas tecnologias, elas tendem a evoluir mais rapidamente, elas tendem a se tornar mais eficientes e também tendem a ser adotadas pela indústria e pela comunidade em geral. Então, exemplo do protocolo TCP/IP aqui, nós temos um servidor web, que é o primeiro exemplo, né? Esse servidor web, aqui nós temos um Nginx, conversando com uma aplicação, um browser que está rodando no host final. Como que acontece isso? Nós temos uma camada de aplicação, que é a camada que está mais próxima do usuário. Então, o usuário abriu o browser, digitou uma URL solicitando uma página web. Ok, quando ele solicitou uma página web, aconteceu uma transferência usando o protocolo de hipertexto, o HTTP. Então, esse HTTP pegou o conteúdo, aquela página que foi escrita em HTML, usando CSS ou outra linguagem de programação, encapsulou, e quem está gerenciando a comunicação aqui nesse momento é o HTTP. Então, é um protocolo de camada de aplicação para fornecer a comunicação entre um servidor web e o browser do usuário. A camada de transporte aqui está usando o TCP para gerenciar a comunicação. Eu fiz uma requisição. Será que essa requisição chegou lá no servidor? Aí eu aguardo um determinado momento, espero a confirmação, e uma vez que eu recebi a confirmação, eu vou fazer uma outra requisição ou eu vou encerrar a comunicação, né? Por outro lado, o servidor web, ele tem que ter certeza que a página chegou. Se a página chegou, o browser tem que mandar alguns sinais dizendo que a página chegou. Temos o protocolo de internet, da camada de internet, que é o protocolo IP. O IP vai fornecer o endereçamento, a identificação entre o servidor web e o host final. E aqui o IP ele é importante porque ele permite que a rede
ela faça o encaminhamento desse pacote de forma que ele chegue no servidor web ou chegue no browser da internet. E na camada inferior nós temos o Ethernet. O protocolo Ethernet ele vai permitir que as diferentes placas de rede se comuniquem. Então, por exemplo, eu estou acessando uma página web a partir do meu celular. Então, a partir do meu celular, eu vou acessar uma página web, eu tenho aqui uma placa de rede sem fio conversando com a placa de rede do ponto de acesso ao qual eu estou conectada. Esse ponto de acesso está conectado a um switch ou a um roteador. Esse roteador vai se comunicar com o ponto de acesso por meio de uma rede cabeada, usando cabos de comunicação, cabos de par trançado. Aí eu tenho a comunicação, uma comunicação é a comunicação do meu celular com o ponto de acesso, outra comunicação é um outro passo dessa comunicação é a desse ponto de acesso com o roteador. Depois eu tenho vários roteadores no meio do caminho até chegar ao servidor web. Então essa camada ela vai fazer uma comunicação para cada conjunto de placas de rede que estão se comunicando. Então, o TCP/IP ele divide a comunicação em 4 camadas, né? Então, na camada de acesso à rede, a gente tem aqui protocolos para resolução de endereços, que são protocolos que trabalham nessa camada de acesso à rede, e a gente tem protocolos que são responsáveis por fazer a comunicação com o enlace, com o canal físico de comunicação. Então, se eu estiver falando de rede sem fio, eu estou falando de protocolos de WLAN. Se eu estiver falando de redes cabeadas, eu estou falando de Ethernet. A camada de rede tem uma série de outros protocolos que eles servem para alguns para fazer endereçamento. Então, aqui a gente tem IPv4, o NAT, que é a tradução de endereços IP, o IPv6, que é um outro protocolo para endereçamento de dispositivos. Nós temos protocolos mensageiros para fazer identificação de como está o status da comunicação. Então, temos ICMP V4, que é para quando eu estou usando IPv4, ICMPv6 para trabalhar quando eu estou usando IPv6. A gente tem protocolos também de roteamento. Protocolo de roteamento, ele vai definir qual é o caminho que o pacote vai percorrer ao longo da rede. Então, nós temos, por exemplo, o SPF, EIGRP e BGP, que são protocolos de roteamento. Na camada superior, então aqui eu estou fazendo a comunicação a cada salto, ou seja, entre duas placas de rede comunicantes. Aqui eu estou fazendo uma comunicação entre o host, ou o computador de origem e o computador de destino, tá? Então, meu objetivo é que essa mensagem saia do computador de origem e chegue no computador de destino. E uma vez que chegou no computador de destino, eu tenho duas aplicações conversando. A camada de transporte, ela vai fazer a ligação entre a aplicação e a rede, gerenciando fluxos de comunicação, e aí se eu preciso gerenciar o fluxo ou se eu não preciso. Então, existem protocolos orientados à conexão, como o TCP, então ele estabelece uma conexão virtual entre duas aplicações e ele controla o recebimento, ele controla o fluxo dos dados. Ele é importante porque conforme o fluxo dos dados eu posso ter perda de dados e aí ele tem que gerenciar isso. O que eu vou fazer se perder os dados? E se as mensagens não chegarem do outro lado? É o TCP que resolve esse problema. E protocolos que não precisam disso. Então a gente tem o UDP para esses casos, em que eu só mando a informação e se chegar, chegou. A gente confia que vai chegar do outro lado. E na camada de aplicação, então, existem vários protocolos de aplicação, como o DNS para resolução de nomes, como para identificação, para configuração automática de endereços,
que estão na camada de aplicação também. Apesar de ser um serviço fornecido para a camada de rede, este é um serviço que roda na camada de aplicação. Nós temos protocolos de e-mail como SMTP, POP e MAP, de transferências de arquivos, como FTP, SSH não está aqui, mas SFTP e TFTP. Não usem FTP, FTP é muito inseguro. E tem protocolos de acesso web. E tem vários outros protocolos aí, esses são os mais famosos. O processo, aqui ele está desenhando o processo de protocolo TCP/IP, tem um S a mais aqui, esse S não existe, tá? Então eu tenho um servidor web encapsulando o envio de dados. Então aqui eu tenho os dados que o usuário realmente quer enviar. Esses dados, eles serão encapsulados em um conjunto de dados que a gente vai ver depois os nomezinhos que são dados para esses conjuntos de dados. Então ele vai receber um cabeçalho, mas isso aqui é o que o usuário quer. Só que para que a rede funcione, para que eu consiga mandar para o outro lado, o TCP, para ele fazer controle de fluxo, para ele fazer o controle de entrega, ele vai colocar um cabeçalho. Então eu adiciono ao conjunto de dados inicial um cabeçalho para que o TCP consiga trabalhar. Aí o TCP entrega esse conjunto de dados para o IP e o IP vai adicionar mais um conjunto de informações para fazer a entrega do outro lado. Então, esse conjunto de informações são utilizados tanto pelo protocolo IP quanto pelos protocolos de roteamento. E aí a gente tem o Ethernet, que o Ethernet é colocado no mesmo conjunto de dados para fazer a comunicação com o próximo salto. A cada salto, ou seja, a cada troca de dados entre duas placas de rede, então essa é o que eu estou chamando de comunicação de um salto, as duas placas de rede vão olhar para essa parte do conteúdo. E essa parte do conteúdo é observada e processada para verificar se a troca de dados aconteceu com sucesso. Se sim, ótimo, o dado passa para a próxima placa de rede. Se não, essas duas placas de rede continuam conversando. Quando chega, imaginando que aconteceu o encaminhamento, então a rede está olhando para o IP, está observando qual é o caminho que eu vou percorrer para chegar no destinatário. Uma vez que chegou no destinatário, a placa de rede vai receber um conjunto de bits, e esse conjunto de bits tem um significado. Então, esse significado vai ser interpretado. Então, o conjunto de bits tem todos os dados. A placa de rede vai olhar para o cabeçalho Ethernet, vai verificar se o que chegou é o que realmente foi enviado. Se sim, ok, maravilha. Ele retira essa parte e entrega para a camada de rede todo o resto. Entregou para a camada de rede vai olhar para o IP e vai verificar se ele é o destinatário, enfim, vai fazer uma série de verificações. E se tiver tudo ok, ele retira essa parte e entrega para o transporte o que sobrou. A camada de transporte vai verificar os dados que recebeu, vai fazer a organização dos dados, e quando esses dados estiverem ok, ele retira essa parte aqui e retira os dados para a camada de aplicação. E a camada de aplicação faz o que precisa fazer. Então, esse é o processo que acontece em uma comunicação de rede. Então, nesse vídeo, nós vimos como acontece a comunicação de rede e quais passos essa comunicação segue para que a troca de mensagens, a troca de informações aconteça com sucesso.